Eu preparei uma mensagem para hoje. Então, assim, é muito difícil estar aqui. E difícil no sentido, não de não conhecimento, não é isso que eu estou dizendo. Difícil pela espiritualidade que nós temos nesse lugar, pela unção que reveste esse local. Não é? Então, é com muita honra, é com muito orgulho santo, que eu trago esta mensagem no lugar da Bispa Solange. Então, como eu disse, eu não sou ela, eu tenho o meu jeito, a minha característica, e que você possa receber no seu espírito, no seu coração, aquilo que o Senhor falará às nossas vidas nessa manhã. A palavra de hoje, tema da nossa mensagem: tenha coragem, você pode fazer a diferença. Tenha coragem. Sabe que é importante, como eu disse, nós estarmos aqui nesta manhã, reunidos em família espiritual. E nós sabemos que hoje é o último dia, penúltimo dia do mês de outubro, e faltam apenas 2 meses para a virada do ano, para o final desse ano. E nós sabemos do cuidado de Deus para com o resto das nossas vidas. E eu estou aqui nesta manhã, não só como um bispo, como um pastor, como um conselheiro, como seu amigo, para te ajudar, para te aconselhar e para te motivar a viver um pacto de melhores e superiores promessas. Bíblia Sagrada, no livro de João, no capítulo 16, versículo 33, diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tenha bom ânimo. Vamos fazer a diferença. Você sabe que no original, a palavra ânimo, no original grego, ela significa coragem. Então, você tem que ter coragem. A palavra de Deus fala: tenhais paz em mim. Nós passaremos por aflições, mas você tem que ter coragem. Oremos a Deus. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus amado, nos reunimos nesta manhã, Senhor, em família espiritual, Jesus, para prestar a Ti, ó Deus querido, o nosso culto racional. Ó Deus, estamos aqui como quem sonha, Jesus. Estamos aqui, Senhor, porque os Teus desígnios, os Teus propósitos jamais serão frustrados, ó Pai. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, ó Pai, para recebermos o conhecimento dos céus, ó Senhor. Ó Deus, por isso, nesta manhã, nesta hora, eu te peço, ó Senhor, usa a minha vida, usa a minha mente, usa os meus pensamentos, o meu intelecto, ó Deus, para que eu possa exalar o Teu bom perfume, ó Deus querido, e trazer a este povo, que é Teu povo, Senhor, que é Tua terra, Jesus, conhecimento de coragem nesta manhã. Em o nome de Jesus nós oramos e desde já te agradecemos. E o povo de Deus diga amém. 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 Glória a Deus. Amém. Por alguns minutos, você sabe que 1 hora tem 60 minutos, 2 tem 120. Então, por alguns minutos, eu estarei abordando este assunto sobre ter coragem e fazer a diferença. Daqui exatamente, como eu disse antes, 60 dias, estaremos encerrando um ano. E neste ano, que politicamente o nosso país passa por mudanças, a sua vida também passará por mudanças. E você não pode ser mais a mesma pessoa que entrou aqui nesta manhã. Você tem que sair daqui transformado. Você tem que sair daqui diferente. Então, ouça atentamente o que o Espírito lhe fala nesta manhã. Uma das piores qualidades do ser humano é a covardia. Quando nós assistimos um filme na televisão, quando nós vamos ao cinema,
quando nós assistimos um seriado, nós amamos os corajosos e nós desprezamos os covardes. Nós amamos os heróis e nós desprezamos e evitamos os covardes. Você não gosta de um covarde, amém? Deus também não. Então, quando nós pensamos em uma pessoa corajosa, nós podemos, por exemplo, pensar naquelas pessoas que estão numa frente de batalha, numa guerra, né? São pessoas de coragem que estão ali. Elas estão ali não porque são os medrosos, porque são os principiantes, estão ali porque são instruídos para estarem ali, muitas vezes forçadamente, porque não gostariam de estar ali, mas são os corajosos, são aqueles que abraçam o escudo da fé e o seu escudo de batalha, e ali eles vão adiante para guerrear. Há também aqueles bombeiros que, vamos lembrar de Mariana, que trabalharam nesse processo todo que teve da barragem, né? Pessoas que ficaram ali salvando vidas, né? Socorrendo. Se nós voltarmos no tempo e lembrarmos do 11 de setembro de anos atrás, né? Nós tivemos ali vários bombeiros depois daquela catástrofe nos Estados Unidos, das Torres Gêmeas. Nós tivemos ali vários bombeiros que resgataram vidas, pessoas que depois fizeram até filmes, né? E se transformaram em verdadeiros heróis pelo que fizeram. Então, estas pessoas, elas têm uma coragem enorme nesta terra. E nós sabemos que temos que ter coragem. Nós sabemos que é importante na nossa caminhada espiritual também termos e sermos dotados de uma certa coragem. Então, por que nós temos que ter coragem? Porque todos nós tomamos e tomaremos decisões, e nós faremos escolhas dessas decisões, dessas nossas decisões. E essas escolhas e essas decisões que nós vamos tomar são resultado da nossa coragem ou da nossa covardia. Então, toda vez que você tiver que fazer uma escolha, toda vez que você tiver que tomar uma decisão, ou você vai ter uma decisão e uma coragem de ir adiante, ou você vai ser um covarde. Então, nós temos um chamado neste ministério da graça de Deus, porque aqui, como eu disse antes, você está na terra de Deus. Aqui é terra de Deus. Neste ministério não há condenação para a sua vida. Isso é terra de Deus. Nós temos um chamado para fazermos a diferença. Não importa se nós estamos em Pau Sul, terra longínqua. Não importa se nós estamos em Chavantes, em Ourinhos, não importa se nós estamos em São Paulo, se nós estamos no Rio de Janeiro. A tecnologia, ela nos faz avançar e é preciso termos coragem para fazermos essa diferença. E você não muda a sua vida se você não for corajoso. E é em mínimos detalhes que essa coragem vem à sua vida. Por exemplo, quando você vai comprar uma casa, você diz assim: eu compro ou não compro? Né? Agora é um bom momento, o governo passa por uma transição, será que eu devo fazer um empréstimo ou não? Será que o dinheiro que eu tenho eu devo dar uma entrada ou eu devo guardar para reformar? Enfim, são decisões que você tem que tomar, né? Alguns jovens podem pensar: eu não estou na fase de comprar uma casa, mas posso comprar um carro, será que eu compro, será que eu não compro? Será que eu compro um carro mais velho, usado? Será que eu compro um carro zero? Será que a taxa é 0 mesmo, por cento? Ou não, né? Então, são decisões que nós temos que tomar. Se vamos entrar numa faculdade, se vamos fazer um curso ou não, né? Quanto tempo vou demorar para fazer esse curso? São 4 anos, são 5 anos? Não importa. Você tem que tomar uma decisão. Então, a vida não muda se não houver coragem. Não importa se você é um empregado, é um empresário, é um profissional liberal, se é uma dona de casa. Se a sua vida não sofrer alterações, você não vai saber se você é corajoso. Veja novamente o que diz em João 16, capítulo 16, versículo 33.
Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo passais por aflições. Não se surpreenda com o mundo. Nós, se não estamos passando, passaremos por aflições. E nós precisamos ter coragem. Certamente, para termos uma igreja, volto a repetir, com essa característica, com este piso abençoado, com estas mudanças, mesa de som, projetor, internet, essas luzes, a fumacinha, né, para que nós tivéssemos tudo isso, essa limpeza, né, os vossos pastores tiveram muita coragem. Como eu disse, não é fácil estar aqui. Não é fácil, não é estar na igreja, é estar aqui, deste lado. Então, quando nós estávamos na Rua Cubatão, depois que nós saímos das nossas casas, da casa do bispo, da casa dos meus pais, que nós alugamos um espaço, era um espaço comprido, e nós ali comportamos 150 pessoas naquele lugar. Era uma tripa, né? Com um corredor do lado, e nós conseguimos, depois de um tempo, a gente conseguiu pôr uma câmera de circuito fechado, colorida, né, que pegava o púlpito e depois transmitia para o fundo no nosso espaço gourmet, mas era um espaço gourmet que era desse tamanho assim, né, irmão? Então, era um espaço pequeno, que era cozinha, que era livraria ao mesmo tempo, e que tinha um espaço para pôr algumas cadeiras, e ali nós pusemos uma televisão de 20 polegadas, não daquela que você conhece, daquela que tem um tubo atrás. E o espaço ficava menor. E a gente também transmitia o sinal para cima, no andar de cima, porque era dois pisos, né? O térreo e o primeiro andar. E lá era o nosso berçário. Tínhamos 2 berços. E os banheiros. E uma sala de aula de crianças. E uma sala que era o gabinete pastoral com todas as bagunças da igreja. Então, era um lugar pequeno. Que a princípio, quando nós mudamos, era um lugar grande. Mas Deus foi acrescentando mais e mais. E aí um dia, os bispos falaram, nós vamos mudar. E algumas pessoas que estavam incomodadas, porque quando esse sinal ia lá para o espaço gourmet, ou lá para cima, para o berçário, nós tínhamos um problema de interferência de uma antena de uma rádio Transamérica, do lado. Então o sinal caía, e era assim, eu ficava no som, eu corria no retroprojetor, eu ia lá no fio, e mexia. Bom, enfim, mas Deus nos capacitou. E os bispos falaram, nós vamos sair daqui da Cubatão. As pessoas que ficavam no berçário, não estou dizendo que são todos, mas teve aqueles que falaram, vocês são loucos, para quê? Está tão bom aqui, um lugar tão aconchegante, tão gostoso. Não tinha lugar para estacionar, era complicado a Rua Cubatão ali em São Paulo. Aí nós fomos para a Rua Renascença. Tínhamos 150 pessoas, o lugar cabia 700. Punha uma cadeira em cada, bem espaçado, que era para parecer que tinha bastante gente. Aquelas cadeiras brancas, empilháveis. Então, fomos para lá e nossa, que beleza, e nós tínhamos mais salas de aula, e nós tínhamos sala pastoral, uma cozinha, um hall social imenso. Mas aí a igreja cresceu. E nós ali tínhamos 345 lugares em cima, no santuário, e na parte de baixo, no hall social, todo culto a gente montava a cadeira, e no final desmontava a cadeira. Por quê? Porque as pessoas que chegavam mais tarde, porque sempre tem gente que chega atrasado, irmão, né? A gente olha daqui, a gente enxerga. Então assim, a pessoa que chega atrasada no culto, isso porque era de noite. Então não é que a pessoa perdeu a hora cedo, o culto era às 6 horas, às 18h30. Então a pessoa chegava e ela falava, mas como não tem lugar no santuário? Eu falei, não tem, está amontoado, né? Tem a gente sentada às vezes no chão, né? E descia, mas eu não quero ficar lá embaixo, lá não é a mesma coisa que estar aqui cara a cara com a pastora. Enfim, estávamos ali apertados, né? Aquilo incomodando, e aí os bispos falaram, nós vamos mudar. Nossa, irmãos, até quem estava incomodado jogou um balde de água fria. Mudar para quê? Aqui é tão bom, aqui é tão perto, aqui é tão ótimo. E nós fomos para um lugar ainda maior. Mas
é porque os bispos Rai e Solange, a direção da igreja, tiveram coragem para tocar adiante, porque senão nós estaríamos lá empilhados, um em cima do outro, fazendo vários cultos, o que não há necessidade. Então, nós mudamos de lugar, nós passamos de um patamar. Então, nós somos... o que eu quero dizer para vocês é que esta coragem que pende deste altar, esta coragem que está na vida dos nossos pastores, dos vossos pastores, dos nossos bispos, da liderança da igreja, esta é uma coragem de fé. É isso que esta igreja tem que ter. É isso que nós temos que ver, esta coragem sobrenatural manifestada na vida de todos os eleitos da igreja, para que a sua vida mude, para que a sua vida tenha uma atitude, para que você veja as bênçãos de Deus manifestadas sobre a tua vida. Coragem é você viver uma vida confiante e corajosamente, porque estas virtudes, confiança e coragem, são aprendidas na igreja de Jesus Cristo. É aqui, através dos vossos pastores, dos bispos, através da internet, que nós aprendemos a desenvolver esta coragem, esta força para viver, que é a graça de Deus, e que a graça de Deus nos dá essa coragem. O tempo passa de qualquer jeito, e é aquilo que eu falei também no começo da minha explanação. Há pouco mais de 3 anos, nós estamos vindo aqui pela primeira vez para um seminário. Viemos no ano passado para a inauguração, e hoje, 1 ano depois, estamos comemorando. Por quê? Porque o tempo passou. O tempo passará de qualquer jeito. Agora, a forma como você quer que esse tempo passe na sua vida, é você quem vai determinar. O seu amanhã, o seu daqui 1 ano, o seu daqui 5 anos, o seu daqui 10 anos. Você sabe que o seu pastor local, ele tem uma história de vida. Ele constituiu família, ele trabalha e... ele tem uma vida secular, ele tem uma vida ministerial que é transparente, mas ele podia fazer parte de uma estatística de homens fracassados, derrotados, drogados, viciados, pessoas metidas em inúmeras confusões. Mas ele, assim como eu, assim como outros bispos, outros pastores, foram dotados de uma coragem sobrenatural, de uma coragem para falar e proclamar a virtude do Senhor, a glória de Deus. Amém? Então, como é que se desenvolve esta questão de coragem? Você vai ter que tomar decisões na sua vida. Por exemplo, alguém já tomou a decisão com quem vai casar, que casa ou carro eu devo comprar, se eu vou fazer faculdade ou não, se eu vou estudar ou não, se eu vou ter, quantos filhos eu quero ter. Isso faz parte da programação, isso faz parte da decisão e de coragem. E nós vamos ter que tratar de algumas áreas na sua vida, na minha vida, porque assim, quando nós falamos que a palavra ela corta como uma espada de 2 gumes, ela corta tanto para vocês aí, como ela corta aqui no altar também. Então, quando nós estamos preparando a palavra, nós sabemos que o que nós estamos falando serve para vocês e serve para nós, para a nossa vida também. Primeiro para nós, né? Então, em primeiro lugar, você tem que ter coragem. Coragem para nós tratarmos de alguns assuntos que algumas igrejas lá fora não falam. Coragem para sermos sabedores e conhecedores da palavra de Deus, que somos, com conhecimento, com propriedade, para tratarmos desses assuntos e conferir assuntos espirituais com espirituais. Amém, igreja? Então, em primeiro lugar, põe para mim, diácono, a questão do pecado. E no livro, em 1 de João, no capítulo 1, versículo 8, é isso mesmo? Só um minuto. Primeira de João,
capítulo 1, versículo 8. Não é esse. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia, senão você me acompanhe atentamente. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então, a primeira coisa é que nós, evangélicos, precisamos ser honestos para que a verdade esteja em nós. E quando eu tenho a capacidade de assumir um erro, um fracasso, é sinal que a verdade de Deus está na sua vida. Se você erra, você tem que ter coragem para dizer: eu errei, eu fracassei. Você tem que ter coragem para chegar para a tua esposa e falar: me perdoa, minha mulher, me perdoa, meu marido, eu errei, foi minha falta, foi meu erro. Você que reconhece um erro, já é a primeira marca de coragem na sua vida. É sinal que você tem saúde espiritual, é sinal que você tem maturidade. Eu conheço pessoas, no decorrer da minha vida, que nunca tiveram coragem de admitir um erro. Nada, nunca erraram. Sabe como essas pessoas se chamam? Covardes. Pessoa que não tem capacidade para assumir um erro, para detectar que errou, essa pessoa é um covarde. Então, há adultos que nunca pediram perdão a ninguém. Há maridos que ofendem suas esposas. Há esposas que ofendem os seus maridos. Há pais que ofendem os filhos e vice-versa. Porque é muito mais fácil você acusar do que reconhecer e dizer: eu errei. O ato de dizer eu errei é um ato de coragem. E por que essas pessoas não têm essa capacidade? Porque não têm a verdade de Deus nas suas vidas. Veja o que diz em Provérbios, no capítulo 28, versículo 13. Diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, a Bíblia fala: jamais prosperará. Então a pessoa diz assim para o pastor: mas eu sou dizimista. Mas isso não pode apagar as suas transgressões, porque a Bíblia diz: se você confessa e deixa, você alcança misericórdia. Para confessar e deixar um erro, é necessário ter coragem. Então, às vezes, conhecemos pessoas que têm alguns vícios, e nós alertamos dizendo: não faça isto, você está se acabando, você está se destruindo, você está destruindo a sua casa, a sua família, pessoas diretas ou indiretamente, né? Então, essas pessoas acabam muitas vezes por morrerem, se destruindo totalmente, porque ficam dando aquela desculpa, né? Há uma força, pastor, há uma força maior em mim, eu não consigo largar, eu não consigo deixar, eu não consigo mudar, né? Então, essas pessoas, elas têm várias oportunidades de pararem, de deixarem de cometer essas loucuras, de prosperarem, mas não o fazem. Mas se você confessa os seus erros e para, a sua vida muda totalmente. Essas coisas de encobrir têm destruído milhares de casamentos, milhares de relacionamentos, têm destruído amizades, têm destruído colegas, têm destruído carreiras e têm arruinado, pasmem, até igrejas. Porque quando se encobre, você se arruína, você não prospera. Então, eu quero dizer que nós, pastores, eu principalmente, admiro muito essas pessoas corajosas, quando elas confessam as suas faltas. Não é confessar para mim, a gente não vai fazer agora um confessionário aqui, uma casinha, né? E você vai vir confessar para o pastor, é confessar para Deus, é isso que eu estou te dizendo. Ou se uma pessoa diz para outra: eu errei. Você sabe que antigamente, eu não sei aqui, mas assim, era comum na lei, quando eu estava na lei, quando nós íamos tomar a ceia, o pastor falava: se alguém tem um pecado contra alguém, se cometeu alguma coisa, uma injúria, vá lá e peça perdão. Não era assim? Quem lembra disso? Quem passou por isso? Então,
se você tem alguma coisa, algum senão contra alguém, e é daqui, principalmente se você faz parte deste corpo, chegue nesta pessoa e fala: me perdoa, certa vez eu errei, certa vez eu te disse isso. A pessoa pode até não lembrar, pode até falar: puxa, nem sei o que aconteceu, mas se você tiver alguma coisinha contra alguém deste ministério, desta igreja, que é teu irmão em Cristo, que faz parte desta mesma família espiritual, procure-a e fale: olha, eu errei, eu libero perdão, porque eu quero ser perdoado também. Amém? É assim que tem que ser. Há milhares de pessoas que não sabem perdoar, então elas vão ficando adoecidas. Há uma estatística que diz que 95% das pessoas que adquirem um câncer é devido a uma vida pregressa de grande depressão, uma vida de infelicidade, por coisas que foram guardando, coisas que oprimiram, coisas que falaram, por ira guardada, coisas que odiaram, e aí vem a doença maligna. E depois da doença maligna vem o abate, vem a ceifa, né? Porque as pessoas vão se amargurando, vão se acumulando de coisas que não são boas, nunca pedem perdão, nunca se achegam a outra e falam: me perdoa, né? E elas vão se oprimindo, e aí vem o câncer. O câncer é uma célula que de repente passa a funcionar diferente. Ela deixa de funcionar como Deus a fez corretamente. Então põe para mim de novo o capítulo 28, versículo 3, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então a Bíblia diz que se você não confessa, está ruim. Nós, pastores, bispos, sabemos de muitas pessoas que nos procuram, final de culto, telefonam, né, para nos contar das suas mazelas, porque jamais revelariam essas mazelas para outras pessoas, né? E elas revelam para nós porque elas conhecem a nossa integridade, ela nos admira, né? Uma pessoa tem que ter coragem de se libertar. Então a gente eu sou muito grato a Deus quando uma pessoa fala: eu errei, eu fiz isso, mas eu estava errado, né? Várias vezes eu também já errei, e já errei na igreja, já errei no corpo, né, ministerial, já cheguei e dei uma dura lá, e depois aquilo fica comendo por dentro, e talvez eu não precisasse ter sido tão áspero, mas eu vou lá e falo: me perdoa, eu errei, vamos consertar, somos irmãos, somos uma mesma família. É assim que a palavra de Deus diz que nós temos que ser. Então, você tem que ter coragem para se libertar. Conforme a Bíblia diz: confessa e deixa, e alcançará misericórdia. Fale comigo: confessa e deixa. Amém? E aí, virá o final do ano. Daqui a pouco é o final do ano. Já estão enfeitando as ruas, já temos decoração de Natal. Daqui a pouco a igreja também está decorada aqui, com as suas luzes verdes, vermelhas, não é? Cor do Natal, não sei por que é essa cor. E mais um ano de vida que vira o ano, vem mais uma palavra profética, e você continua na mesma, se você não deixa, se você não confessa. A verdade liberta. Fale sempre a verdade, fale a verdade todas as vezes, porque quantas vidas arruinadas porque encobriram, e você não pode fazer isso. Veja como Paulo lutou contra esta situação no livro de Romanos, no capítulo 7, versículos 18 a 25. Eu falei que era bastante versículo, bastante Bíblia hoje. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nem bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim.
Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de quem o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, eu sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, ele disse assim, ele sabe que na carne dele não habita bem nenhum. Então, se não habita bem nenhum, para que nós vamos fazer vigílias, para que nós vamos jejuar, para que nós vamos subir aos montes? Não habita bem nenhum. Veja que luta o apóstolo Paulo teve com a sua carne. No versículo 19, ele fala, ele está abrindo o seu coração, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então ele está dizendo que ele, como chefe da igreja, que ele é de carne. E ele continua dizendo no versículo 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habitas em mim. Que há uma guerra com a nossa carne, que o nosso corpo é corpo de humilhação. E a palavra de Deus diz em Pedro, que diz que a nossa carne é carne de imundície. Aí você vai encobrir, não vai prosperar, e aí você vai dizer que na igreja não tem o Espírito Santo, que na igreja não tem unção. E eu bem sei, da unção que tem neste lugar. Quando você entra por essas portas, você pode sentir a unção neste lugar. Então, ele continua dizendo nos versículos 21, 22, 23, quem está dizendo, não sou eu, não é o pastor Emílio, é Paulo. Sabe quem é Paulo? Paulo é o homem mais importante da Bíblia depois de Jesus. É o apóstolo Paulo. E ele está dizendo para a gente que ele está nos alertando que devemos ficar atentos. Chegou uma situação, confessa e deixa, e alcançará misericórdia. Não confessa, você se tornará um prisioneiro desta coisa. E se alguém disser que esta igreja não tem conhecimento sobre o pecado, está enganado. Porque diz em Romanos, no capítulo 6, versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Em relação ao pecado que pudesse destruir a vida eterna, não há mais domínio sobre a nossa vida. Mas eu estou falando daquela lei que guerreia contra mim e contra você. Coloca para mim o 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Tem pessoas que estão aqui na igreja e são dependentes de álcool ainda. São pessoas que têm, às vezes, tendências ao homossexualismo, ao lesbianismo. Isso é uma prisão. Isso é uma prisão. E não porque eu falei isso, não porque eu disse isso agora, você deve se levantar e ir embora. E talvez, se tiver alguém aqui no nosso meio, nesta condição, eu vou para uma igreja que me aceitem, eu vou para uma igreja que me recebam e que são tendenciosos como eu a esta prática. Eu falo para você que não faça isso. Você está dizendo que você não é um eleito e você quer ir para o inferno. Fique aqui, receba o conhecimento da graça de Deus, da palavra de Deus, e você vai ver a sua vida transformada, se você deixar, confessar, esquecer. Mude de vida, transforme-se, tenha coragem, e você alcançará a misericórdia do Senhor.
Nós precisamos ter coragem para isso. Você tem uma esposa aí do lado, você tem um marido, você tem uma casa, você tem um lar, você tem um trabalho. E você sabe que muita gente vai ler a Bíblia na nossa vida. Milhões de pessoas não vão ler a Bíblia, mas eles vão ler a Bíblia na tua vida. Se você é uma pessoa de reconciliação, se você tem coragem, se você tem coragem de chegar na tua empresa, no seu patrão, no seu diretor, ou para o seu funcionário, e falar: me desculpa, eu errei, vamos começar novamente. Ou para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Você vai desenvolver uma coragem muito forte na sua vida. O sobrenatural de Deus está na sua vida. Segundo lugar, você precisa ter coragem para ficar sempre do lado certo. Essa é uma coisa tremenda, né? Você ficar do lado certo, do lado correto. 1 de Coríntios, capítulo 16, versículo 13, diz assim: sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Você precisa estar firme e varonil, ao lado certo, do lado da verdade. Tem um versículo que nós passamos muitas vezes rapidamente por ele, mas que nos fala em 2 Coríntios 13, 8, talvez você não se lembre. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Meu amado, não lute contra a verdade. Aceite a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta, a mentira aprisiona. Não temos que dizer que a bebida, o cigarro, o vício, a dependência química, que são nossos companheiros. Não são nossos companheiros, não tem parte conosco, não são coisas de Deus, não são coisas vindas benéficas a nós, são coisas que estragam a nossa vida, que atrapalham o nosso caminhar. Então, você tem que ter coragem de deixar essas coisas. Nós temos que ser a favor da própria verdade. E eu vou te dizer uma coisa: para ser a favor da verdade, tem que ter coragem. Você sabe que todas as igrejas, sem exceções, passam por problemas internos. Internos, que eu digo, com alguns membros, com algumas... Diz que me disse, é aquela coisa, e às vezes a pessoa se levanta e vai embora. Se não aconteceu aqui, graças a Deus por isso, mas já aconteceu algumas vezes em São Paulo. A pessoa erra, aí nós do altar, depois de muitos gabinetes, coisa parecida, nós exortamos essa situação, falamos que não está certo, segundo a palavra de Deus. Não é a nossa verdade, é a verdade que está em nós, que é a palavra do Senhor. E quando nós falamos para essas pessoas, as pessoas falam: não, eu estou certo, aqui eu não fico mais. E vai embora. E muitas pessoas vão embora junto, porque preferem ficar do lado da mentira, preferem ficar enganadas por esta que se diz uma verdade. Então, nós aqui somos uma família espiritual, nós somos um povo eleito, escolhido do Senhor. E quando eu estou aqui à frente, estou lendo cada versículo, se você está anotando, ou se você depois vai assistir pela internet, não importa. Você tem que conferir coisas espirituais com espirituais. Eu não estou falando somente daquilo que eu sinto, eu estou falando daquilo que eu entendo que a palavra de Deus quer para as nossas vidas. Amém. Amém. Então não importa onde você esteja, muitas vezes se levantam situações e muitos crentes têm medo de ficar do lado da verdade. Sabe por quê? Porque tem medo de não serem aceitos. Então assim, aqui nós criamos um rol de amizades seleto, um rol de amizades que nós queremos ter na nossa convivência diária, na nossa casa, aonde quer que nós vamos ter uma festa, a gente convida, a gente quer estar junto, né? E quando essas pessoas saem, essas pessoas ficam divididas.
se fico aqui ou se vou junto com aquela pessoa, porque era minha amiga, né? Era minha amiga. Mas não está certo. Nós tivemos há pouco tempo um testemunho lindíssimo na nossa igreja de um casal, o presbítero David, a família Lima, enfim, a sua esposa, a diaconisa Sueli, a diaconisa Regina, o Deco, a Loli e a Maura. Numa situação parecida com essa que eu falei, eles publicamente, através de um testemunho, romperam com algumas pessoas que saíram e mostraram fidelidade à casa do Senhor, aos bispos Rai, Solange, ao ministério Cristo Vive. Isso é um ato de coragem. Isso é você ter coragem de falar: do jeito que você está, eu não quero mais. Ou você está aqui, ou você não está. Agora a pessoa fala mal, a pessoa diz, a pessoa saiu, mas a pessoa continua metendo pau na tua igreja. Você tem que ter coragem de falar: não tem parte comigo. Eu sou da Cristo Vive, eu abraço essa causa, essa igreja é minha, eu sou transparente com o meu pastor, com a minha pastora. É assim que você tem que viver, é assim que você tem que mostrar que você tem um ato de coragem. Amém? Glória a Deus, diga glória a Deus. Não importa se o seu vizinho te aceita ou não, porque você é da verdade. Você é da verdade, ponto. Amém? Diga glória a Deus. Se você acha que alguma coisa está errada e fica em silêncio e fica dizendo: eu não sou juiz, não é da minha responsabilidade, meu amado, você estará errando. De fato, você não é juiz, mas deve sempre ficar do lado da verdade. Veja o que diz em Ezequiel, capítulo 3, versículos 18 e 19, diz assim: quando eu disser ao perverso: certamente morrerás, e tu não o avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. 19. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. É difícil entender isso? Então vamos lá. Quando Deus manda você falar o que é certo, você deve falar. Então, versículo 19, ele fala que ele ficou do lado da verdade. Então, primeiro, coragem para não encobrir, mas confessar e deixar. Antes de me converter, eu era faz muito tempo, faz 30 anos, mais ou menos, por lá. Mais de 30 anos. Mas deixa para lá. Antes de me converter, eu era normal como qualquer outro jovem, outro rapaz. Eu não tinha Jesus e eu ia para a igreja católica. Eu era coroinha. Alguém falou isso para mim ontem, né? Ou hoje. Eu era coroinha. Eu estudei em colégios de freira, em colégios de padre. Mas se eu tivesse que mentir, eu mentia. Se eu tivesse que dizer um palavrão, eu dizia. Se eu tivesse que enganar, eu enganava. Não porque a minha mãe e o meu pai não me deram educação, não por isso, mas porque eu vivia no curso do mundo. Eu não tinha Jesus, eu não tinha conhecimento do que era certo e errado totalmente. Todo mundo fazia, por que eu não podia fazer? Andava como os demais, como o filho do príncipe da potestade do ar, como filho da ira. E quando eu comecei a entender o que Deus queria para a minha vida, o que era igreja, eu disse que eu não podia mais ficar do lado da mentira. Somente a verdade me importava. Olha o que diz no livro de Tiago, no capítulo 5, versículos 19 e 20. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidões de pecados. Então, tem pessoas que conhecemos que estão destruindo suas vidas, suas famílias, porque essas pessoas ignoram a Deus. Uma pessoa que faz uso de droga, de dependência química, ela ignora Deus.
Uma pessoa que usa álcool, né, que faz uso de álcool, ela ignora Deus. Uma pessoa que faz sexo ilícito, ignora Deus. E nós temos aquele costume bárbaro, né, de dizer, quem sou eu para julgar? Bispo, o cara é meu amigo, o cara está ali tá cheirando lá uma carreirinha, né? Não é assim que fala? Assim que fala? Eles falam lá, né? Então, tá cheirando ali, tá de boa, mas ele tá feliz. Você acha? Você acha que ele está feliz? Deus espera que você tenha coragem de começar dentro da sua família, a dizer e avisar sobre a verdade. Porque toda pessoa que conhece a verdade é liberta. Você não pode ficar em silêncio. Provérbios capítulo 14, versículo 13 diz assim: até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. O fim do crack é tristeza. O fim da bebida é tristeza. O fim do sexo ilícito é tristeza. Depois é tristeza, tristeza. Vem a depressão, vem o câncer, e você já sabe o que acontece. Então, em primeiro lugar, coragem para não encobrir erros e falar a verdade. Em segundo lugar, estar sempre do lado da verdade. Aquela música que fala, cada um no seu quadrado, não é para mim e nem é para você. Porque você é luz do mundo, você é sal da terra. Deus já te chamou para falar a tanta gente que Deus te falou, olha ali, né, olha esta situação, te mostrou determinadas situações e você não fez nada, não conseguiu às vezes falar que aquele caminho era errado, que esse caminho era o certo, que aquilo não levava para lugar nenhum. Pode vir a profecia que vier no final do ano, se você não abrir a tua boca, não vai acontecer nada. Olha, eu não posso ficar vendo você se destruir. Isso aí você chegar para um amigo e falar, olha, não dá para ver mais essa situação na sua vida, para um familiar, para alguém que você conheça, né? Você ficar nos seus vícios, você ficar na prostituição, sai desse caminho. Vamos lá na minha igreja. É difícil falar isso? É difícil convidar alguém para vir à tua igreja? Amor é você mostrar um caminho para as pessoas que estão na contramão de Deus. Então, a partir de hoje, você não pode se calar. Mas, bispo, e a coragem para eu falar para o meu marido, que está lá em casa? Ou para o meu colega de trabalho? Você vai aprender aqui na igreja essa coragem. A palavra que é ministrada desse altar te dá coragem, te dá respaldo, especialmente pelo amor de Deus que Ele nos deu quando derramou em nós o Espírito Santo. Olha o que diz no Salmo 119, capítulo 1, no capítulo 119, versículos 1 a 6. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que cumpramos a risca. Tomara sejam firmes os teus passos, os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerarem todos os teus mandamentos. O Salmo 119, no versículo 46, ainda diz assim: também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Você quer que o sangue de alguém recaia sobre a sua vida? Então abra sua boca e fale. O apóstolo Miguel, ele conta uma história, e ele tem várias histórias que ele contou para nós no decorrer desses 20 e tantos anos. Mas ele conta uma história que quando ele voltava de suas batalhas, suas viagens, né? Não é Abraão que voltava das suas batalhas com os despojos, não, mas quando ele voltava de uma das suas viagens de Miami, ele fala que ele gosta muito de ir na cabine do piloto. Ele parece criança que tem essa vontade de ir na cabine do piloto. Eu já tive também essa vontade, não era criança, mas todo mundo quer ver como que funciona aquele espacinho pequeno, né? E ele estava ali, deixaram ele entrar, ele estava olhando os controles.
quando o comandante virou-se para trás e perguntou: quem é você? E ele disse: eu sou o apóstolo Miguel Ângelo. E o comandante lhe perguntou: o que era apóstolo? Ele respondeu que era um bispo, chefe da igreja. Enfim, o comandante disse que fazia parte da mesa branca, da mesa preta, que descia ao inferno, as 7 catacumbas. O apóstolo pensou então: e ele é o piloto. Isso eu me lembro assim como se fosse hoje. Inúmeras ideias. E ele pediu licença, saiu, foi ali num toalete que tem próximo da cabine. Quem já andou de avião sabe como é. E ali ele se ajoelhou e falou: Senhor, guarda a minha entrada e a minha saída. O piloto é da mesa branca, preta, amarela. O cara faz tudo que eu não faço, Senhor Jesus. E ele é o piloto desse avião. Jesus, e ele falou, ele então ouviu a voz de Deus assim: vai lá fora, volta lá e arrebenta. Não o avião. Arrebenta com o piloto, né? Com o comandante. Então ele foi, e aí ele começou a falar de Jesus, se ele conhecia Jesus, o que ele achava. E ele só falava na pombagira. Mas ele ficou ali por um bom tempo. E o que eu quero dizer com isso é que certamente o sangue deste piloto não será cobrado do nosso apóstolo. Amém? Porque ele teve coragem. Terceiro lugar, nós precisamos de coragem para falar de Jesus Cristo. Então, primeira coragem, de falar do nosso testemunho pessoal. Eu sei que todo mundo aqui teve um momento que se encontrou com Jesus. Teve pessoas aqui que nasceram em lar evangélico, mas teve um momento na sua vida que teve uma real confirmação, um real encontro com Deus, com a graça de Deus, uma mudança de sorte, como teve aquele casal de Ourinhos, né, que se converteu ao caminho da graça de Deus, que está aqui nos visitando hoje. Então, todos nós temos um testemunho pessoal. Segunda coragem é falar de Jesus Cristo e da graça de Deus. Veja o que diz em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículos 7 e 8. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, quem é que recebeu o espírito de covardia aqui nessa igreja? Uau! Ninguém. Aleluia. Então, você não tem o espírito de covardia, mas de falar. Diga, de falar. De poder. De amor. E de moderação. Amém. Coragem. Esse teve coragem. Esse é um homem corajoso. Amém? Então você tem o poder de amor e moderação na sua vida. Então não tenha vergonha de anunciar as verdades de Cristo. Veja em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículos 5 a 7. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então, nós não podemos ser hipócritas. Temos que falar a verdade. A graça de Deus não é um jeitinho. A graça de Deus também não é um abracadabra. Que você veio para a graça e agora tudo vai funcionar maravilhosamente e abracadabra. Acontece. Na lei não acontecia, mas agora vai acontecer. A graça de Deus, ela é a reforma na sua vida. Uma reforma espiritual. E a graça de Deus, ela tem, nós já aprendemos, o fim da lei é Cristo. E a partir da ressurreição, nós temos a graça de Deus. Então,
Cristo cumpriu a lei no nosso lugar. A graça de Deus veio para te dar vida e vida em abundância. E você tem que fazer parte desta nação. Você não pode ser hipócrita. Você não pode se dizer, não, quando alguém falar em batismo, quando alguém falar, eu não sei essa parte, eu acho que eu faltei na aula neste dia. Tem lá um batismo. Que batismo? Só o batismo do Espírito. Quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é selado com o Espírito da promessa, e você tem um batismo na sua vida, que é o batismo do Espírito Santo, que Ele já te concedeu gratuitamente. Você não tem que buscar nada. O Espírito do Senhor está na sua vida. Capítulo 6, o versículo 6 e 7 diz assim, que nós não podemos ter vergonha de falar de Jesus, do testemunho, e nem falar da graça de Deus, sem encobrir nada. Então não encubra nada da graça de Deus. Se você tiver que falar, Deus colocará palavras na sua boca e você será bem sucedido naquilo que você disser. Ele não é homem para que minta, Ele não é filho de homem para se arrepender daquilo que Ele prometeu. Amém? Então, diz em 1 de Pedro, no capítulo 3, versículo 15, diz assim: antes santificai a Cristo como Salvador em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Sabe que muita gente vai dizer: quem é você? Me fale. Todos aqui falam palavrão, você não fala? Todos aqui bebem, você não bebe? Todos aqui traem, você não trai? Então, as pessoas querem saber qual é a razão da tua esperança. Querem saber que razão é essa. E aí você vai dizer: mas bispo, eu ainda não domino a Bíblia. Eu também não. Irmãos, se contentem com isso, eu também não domino a Bíblia. Esta igreja, ela teve um curso, quando nós viemos aqui, de nível 1, 2 e 3, no qual o seu pastor faz no primeiro sábado de cada mês, ele prega a respeito das doutrinas. Não fique em casa, não vá no supermercado, não vá no sacolão, não vá pescar, não faça nada, venha e se atente àquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito, para que você tenha embasamento, para quando as pessoas perguntarem a você, você ter a armadura, a ferramenta que você precisa para combater o bom combate, para guerrear a sua peleja, e você vai ser vitorioso. Então, a gente tem propósitos do Senhor na nossa vida. As pessoas não precisam só do conhecimento, elas precisam do teu amor. Convide alguém para mudar de vida neste final de ano. Eu tenho certeza que todas as igrejas fazem festa na época do Natal, tem coral de infantil, tem um monte de coisa, né? Então, chame alguém para vir à casa do Senhor. Se precisar, faça uma obra completa, carnal, na vida desta pessoa. Vá buscá-la em casa. Oferece uma carona. Vá levá-la depois do culto para casa. Você ficará mais íntimo dela. Não precisa ficar questionando o que você achou, o que você gostou. Não, só traga. Certamente a palavra que será ministrada naquele dia fará diferença na vida dela. É assim que tem sido. É assim que você tem que proceder. Então, você sabe que esses dias, é o que eu falei, eu não tenho um domínio total da palavra de Deus. Está em tal lugar, está em tal lugar. Tem gente que tem essa facilidade, né? E de todos os versículos, de saber onde está, onde se encontra e tudo mais, né? Nós só decoramos o Mateus 6:13, é isso? Capítulo tem que falar, porque assim, eu aprendi com o Henriquinho, filho do diácono Henrique, na viagem. Mateus, capítulo 6, versículo 13. Eu não aprendi o versículo, porque eu estava dormindo nessa hora, eu só ouvi essa parte, irmão. Qual era o versículo? Qual era o versículo? Qual era o versículo? Eu, sinceramente, ele falou isso o tempo inteiro, na viagem toda, porque ele colou um bendito de uma aula, uma lição, uma palavrinha. Vamos lá. Essa não fazia parte da minha pregação, por isso não está no telão.
Mateus capítulo 6, não pode falar igual eu falo, Mateus 6. Não, tem que ser Mateus capítulo 6, versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Vocês decoraram? Com certeza. Amém. Eu precisei chamar um serralheiro para fazer um serviço para mim numa obra, né? E quando eu encontrei este homem, era um crente da lei. Mano, o que esse homem sabe de Bíblia é brincadeira. Assim, e não é que ele só sabe a Bíblia por saber, não é um tagarela, não é um cara que fica blá, 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 blá. Não, ele sabe empregar os versículos nas situações certas, nas horas certas. O tempo que eu demorei para vir da serralheria, que eram 5 quadras, até o lugar que eu precisava, ele falou várias situações, vários testemunhos, e dentro dessa nossa conversa, o que eu quero dizer para você é o seguinte, ele tinha lá uma situação, então ele falou assim: pastor, eu estou tão chateado com a minha igreja, né? Estou tão decepcionado com o meu pastor. Eu falei: meu irmão, o irmão sabe bem a Bíblia, né? Vem para a minha, né? Pena que a minha igreja é no Brooklyn, o senhor está na Vila Prudente, mas eu também moro aqui, o senhor não quer ir lá fazer uma visita, não sei o que, então. E ele falou assim, mas por que o irmão está decepcionado com a sua igreja? Porque eu convidei uma pessoa que estava passando dificuldade, que estava ali enfrentando uma luta, e eu falei: venha comigo na minha igreja, e eu vou te levar lá, e o pastor vai orar juntamente comigo, com você, e você vai ver Deus atuando na sua vida, enfim, tá bom, eu vou, né? Ela foi, chegou na igreja, ele falou: pastor, eu trouxe aqui a irmã fulana, e ela está precisando, está passando por isso, por aquilo, e eu disse isso, eu disse aquilo, pai, só com versículo, tá. Vamos orar por ela? O pastor falou para ela: não vamos. Hoje é dia de buscar o Espírito Santo, não é dia de orar por necessitados. Então assim, nós somos um povo de oração. Se o Senhor falou que nós temos que orar, que nós temos que falar, nós vamos falar. Certamente, o sangue desta senhora, o sangue desta mulher, não será cobrado desse serralheiro. Certamente não, porque ele fez aquilo que ele está acostumado a fazer, na sua ignorância da lei, porque nós sabemos que a fé foi dada a todos nós igualmente, e que nós ali mesmo poderíamos impor as nossas mãos e orar por aquela mulher, e Deus manifestaria a sua glória e o seu poder através das nossas vidas. A minha fé e a sua fé são iguais. É um dom de Deus, Deus nos deu gratuitamente. Então tome posse na sua vida. Se Deus mandar você fazer, faça. Não se envergonhe daquilo que Deus te mandar fazer. Amém? Amém. Amém. Dizer a alguém: você é um abençoado, você é um predestinado, você é uma pedra viva, não é difícil. Falar de espiritualidade, qual é a razão da tua esperança, não é difícil. Dar testemunho é a nossa missão. Falar da tua paixão por esta igreja, por esta palavra, pelo amor de Jesus, é a tua missão. Você sabe que a televisão, a mídia, elas odeiam o cristianismo. As novelas, elas odeiam a família. A sociedade está corrompida. A ciência é contra Deus. E olha o que Paulo diz em Filipenses, no capítulo 2, versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Sinceros, pessoas sinceras. Se nós tivermos essa sinceridade aqui, imputada nos vossos corações, as coisas vão mudar até o final deste ano. Amém? Você recebe? O teu marido vai te ver resplandecer, a tua esposa vai ver a luz na tua vida, os teus filhos têm que ver. Meu amado, é só você botar o olho lá em Brasília e ver a corrupção
Você vê as mentes pervertidas. Nós não estamos falando que todo brasiliense é corrupto, mas nós estamos falando do poder. Todo dia nós ligamos a televisão, ouvimos o jornal, ligamos a internet, e a primeira coisa é que tem mais um preso, que tem mais um encarcerado. Tem que ser assim. Nós temos orado pela nossa nação. No terceiro domingo do mês a gente ora pela nossa nação, para que Deus coloque no poder homens, mulheres, pessoas sábias. Nós sabemos que é uma coisa não impossível, porque para Deus nada é impossível, mas nós sabemos que Deus pode transformar situações complicadas na nossa vida. Amém? Então, você tem que olhar e ver que a perversão, a corrupção, tudo isso tem que cair por terra. Nós temos que ter homens de coragem falando, e nós temos que falar de Jesus. Nós temos que ter coragem para trazer pessoas para a igreja, que o sangue de alguém não recaia sobre a sua vida, meu amado, pois Deus já disse que você tem que falar para alguém. Certamente, aí no seu lugar você deve estar pensando: puxa, eu podia ter falado, eu podia ter trazido. Puxa, aquela pessoa estava passando por dificuldade e eu não falei nada, não disse nada. Não, eu fico aqui na minha. Eu não tenho a ver com a vida dos outros. Não é isso que às vezes a gente pensa? A dificuldade rolando na família do vizinho, na família do teu amigo, da tua empresa. E você fala: não tenho nada com isso. A palavra de Deus diz que você tem sim. A palavra de Deus fala assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Romanos 1:16. Vamos ler todos juntos? Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, do grego e também dos gentios predestinados. Amém? Com todo respeito. Com todo respeito, você pensa que tem poder de Deus em Maomé? Você pensa que tem poder de Deus em Buda, em Confúcio, em Gandhi, em Aparecida? O poder de Deus vem da Bíblia Sagrada. Por isso não podemos ter vergonha do Evangelho. Amém, igreja? O único poder que leva o homem à salvação é o poder do Evangelho. Diga: o poder do Evangelho. Então eu não me envergonho. Amém. Irmão, se passar na sua frente, se cair na sua rede e for peixe, fale de Jesus para esta pessoa. Marcos 13, versículo 9. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação. Sim. É que a van veio pulando. E de repente, sabe como o computador, ele é bom, mas ele também... Por isso que a gente tem que vir à igreja. Às vezes, se desse um pane elétrico aqui, irmãos, eu ia abrir a Bíblia todas as vezes. Eu tenho anotado aqui os meus versículos. Você tem que ter Bíblia, tá? Tem Bíblias novas a serem vendidas aqui na livraria, não tem? Foram pedidas, vieram. Amém? Faça uso e fruto da palavra de Deus. Quando eu falo que as pessoas vão ler a Bíblia na sua vida, é porque a sua vida resplandece a glória de Deus. E milhões de pessoas não vão ver a Bíblia, não leem a Bíblia, né? Você tem que adquirir uma Bíblia na nossa versão revista e atualizada, e acompanhar coisas espirituais com espirituais. Voltando aqui no capítulo 13, versículo 9. Eu errei, né? Era 19. Tá bom? Desculpa, meu diácono amado. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo
que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Então, o nosso trabalho nesta terra é dar testemunho. Deus nos pregou para isso, nos preparou para isso, desculpa. Olha o que diz em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 6, na parte A. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então nós já fomos habilitados para sermos ministros. Então você tem que colocar em prática esse ministério que o Senhor lhe deu. Olha, meu amado, existe uma estatística que foi feita com 1.700 pessoas que fumam crack. 75% são evangélicos. Estão surpresos? Não fiquem surpresos. Agora, nós temos que fazer alguma coisa. Temos que ter coragem de falar a esta gente que esse caminho é errado, que o caminho certo é outro, é este. Mas se você acha que isso é apenas a função do teu pastor, do teu líder, é da direção da igreja, eles se viram lá. Não. Nós fazemos parte de uma família espiritual onde o Senhor é o cabeça e Deus já te colocou como ministro, já te habilitou como ministro para fazer esta obra juntamente com os teus pastores. Amém? Então, nós somos a família de Deus a fazer este trabalho. Então, o Brasil passa por uma tragédia, que é a tragédia do crack. A gente ouve falar disso toda hora, todo instante. A gente vê pessoas revoltadas, brigando nas ruas, assaltando, e as pessoas estão sempre envolvidas com o crack, né? Então, o crack entrou nas escolas, entrou na vida dos adultos, das crianças também, dos adolescentes, dos adultos, dos universitários. Está empesteado isso daí, né? Mas nós somos poucos. Nós temos que... A igreja de Jesus tem que oferecer mais. Hoje a igreja de Jesus tem oferecido chapéu de cowboy, meia com a bênção não sei de quem, sabonete de arruda, tem oferecido toalhinha com suor. Isso não leva à salvação de ninguém. Isso é uma mentira do diabo, é uma operação do erro de Satanás. Olha, você sabe que são as pessoas que com um convite seu para virem à igreja poderão mudar as suas vidas eternamente. Tenha coragem. Jeremias 1, versículos 17 e 19 diz assim: Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Eu quero ouvir um glória a Deus. Amados, Deus quer te usar neste mundo. A partir de agora, você sabe que você recebe de Deus coragem. Tenha coragem. Coragem para fazer a diferença. Bispo, mas como é que eu devo fazer isso? Em primeiro lugar, fala publicamente. Não é sair na praça e Jesus disse. Não é isso. Se precisar, faremos isso. Fala publicamente é você não se esconder. É você dizer aonde você trabalha, aonde você mora, para os seus vizinhos, que você não é covarde, que você é cidade fortalecida. Você vai surpreender com o que Deus vai fazer na tua vida. Fale a verdade. Fale daquilo que Deus te manda. Paulo disse isso em Gálatas, no capítulo 4, versículo 16. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos falar a verdade? Se você fala a verdade a alguém, você não é inimigo, você é amigo dessa pessoa. Então não tenha vergonha de ser crente em Jesus. Faça isso publicamente. Não tenha medo e nem vergonha. Segundo lugar, ore todos os dias por alguém.
Olha o que diz em Efésios no capítulo 4, versículo 21. Sei se é que de fato o tendes ouvido e nele fosse instruído segundo a verdade segundo é a verdade em Jesus. Se você conhece alguém, coloque na sua lista de oração: Senhor, o meu chefe, meu marido, a minha esposa, os meus filhos, meus vizinhos, ore por alguém. Terceiro lugar, espere que Deus lhe usará. Jeremias 1, 6 a 10. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque todo a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na cabeça, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e para plantares. Deus põe palavras, e eu envio deste altar palavras proféticas para a sua boca. Que você tenha palavras proféticas da parte de Deus. Amém? Amém. Eu vou correr um pouquinho, já passei do horário. Então hoje você tem que se levantar e dizer: eu quero fazer a diferença na minha família, eu quero fazer a diferença no meu bairro, no meu trabalho, porque Lucas capítulo 6, versículo 26 diz assim: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. O Senhor diz que se você tiver vergonha dele, ele terá vergonha de você. Então, que você receba um desafio nesta manhã, a ser diferente, a fazer a diferença, pois estamos terminando o ano profético, e Deus, em um piscar de olhos, pode fazer uma obra eterna na sua vida. Amém? Coragem. Você tem que, num ato de coragem, mudar a tua história da sua vida. Você vai mudar a história da sua família. Você vai mudar a história na tua empresa. Você não vai mais se envergonhar da tua missão. Vai fazer algo corajoso. E hoje eu decreto o fim do silêncio na tua vida. Abra a tua boca. Deus te encherá. Deus colocará as palavras na tua boca. E Ele diz que as palavras se cumprirão. Amém? Então, encerrando, eu estou no finalzinho da mensagem. Só quero repassar rapidamente. Vamos fazer uma pequena revisão. Em primeiro lugar, tenha coragem de reconhecer um erro, enfrentar e não encobrir para prosperar. Segundo lugar, tenha coragem de ficar sempre do lado da verdade. Os seus pastores locais, Emílio e Daniele, precisam de homens e mulheres da verdade, que se unam ombro a ombro para avançarmos em Pau-Sul, em Chavantes, em Santa Cruz, em Lençóis Paulistas, em Ourinhos. Amém? Fique sempre do lado da verdade. Terceiro lugar, tenha coragem de falar da graça, das doutrinas que você aprende nesta igreja. Tenha coragem de falar que você é evangélico, que você ora pelas pessoas. Tenha coragem de intervir pelas pessoas. Tenha coragem de se levantar aonde quer que você esteja para dizer: eu conheço um caminho que é verdadeiro, que é reto e que é justo. Não feche os seus lábios para nada. Tenha coragem. Deus é por você. Assim seja, porque assim disse o Senhor nesta manhã. Amém. Fique de pé no seu lugar. Eu vou orar com você. Amém. Senhor Jesus, Deus forte, Deus poderoso, Deus que nos chamou para uma vida de coragem.
Deus que nos trouxe aos teus atos nesta manhã, Senhor, para aprender sobre como fazer a diferença, como ter coragem para fazer a diferença. Ó Deus, nós nos colocamos inteiramente nas tuas mãos, Senhor. Nós recebemos a palavra que foi jorrada deste altar e que certamente veio direto do trono da tua graça para as nossas vidas. Ó Deus, a tua palavra é como espada de dois gumes, ela corta para os dois lados, Senhor. Ó Deus, por isso eu confio em ti, Jesus. Sei que tu farás no meio do teu povo, Senhor, aqui na cidade de Pau Sul, homens e mulheres corajosos, homens e mulheres que defenderão a tua graça, Senhor, homens e mulheres que são levantados por ti diariamente para fazerem parte de um pacto de melhores e superiores promessas. Por isso, Senhor, usa as nossas vidas, ó Pai, que nós não nos calemos, Senhor, que nós não sejamos, ó Deus, cobrados, Senhor, pelo sangue de ninguém, Jesus. Tu colocaste durante esta mensagem, ó Deus, nos nossos pensamentos, pessoas que nós devemos procurar, que nós devemos falar, que nós devemos instar, pessoas que nós devemos procurar para falar dos teus retos caminhos, da graça de Deus, sem que haja nenhum tipo de encobrir, sem que nós possamos encobrir nada a respeito desta palavra que tem edificado e que tem dado herança. Ó Deus, que nós não sejamos cobrados pelo sangue dessas pessoas a quem nós um dia deixamos de falar, Senhor. Ó Deus, nós já sabemos que temos a tua unção, nós já sabemos, ó Pai, que nós temos o poder, a autoridade, ó Deus, a maturidade, Senhor, a moderação para falarmos, Senhor. Ó Deus, não é sairmos aí falando e falando. Nós somos sal da terra, nós somos luz para este mundo, e nós saberemos, ó Deus, pelo teu bem maior, ó Deus, nós saberemos, Senhor, manipular a tua palavra, Senhor Jesus. Nós saberemos, ó Deus querido, transformar situações adversas através da nossa oração, Senhor, em situações saudáveis, ó Pai, em caminhos retos, em caminhos na tua direção, Jesus. Ó Deus, oramos com fé, em nome de Jesus, Senhor, crendo, Senhor, que quando nós sairmos por estas portas, indo para os nossos lares, para as nossas casas, os nossos afazeres, ó Deus, nós voltaremos, ó Deus, para um próximo encontro, Senhor, numa outra data, num outro momento, Jesus, na quinta-feira, ó Deus querido, para ouvir a tua palavra. Mas nós saímos daqui, Senhor, imbuídos, ó Pai, de uma grande missão, que é ter coragem, que é fazer a diferença, Senhor, e que as pessoas vejam através das nossas vidas, Senhor, a nossa vida transformada, a nossa vida mudada, Senhor Jesus, para que nós possamos contaminar, ó Deus, não com droga do mundo, mas com a tua palavra, Senhor, aqueles que esperam em ti, aqueles que buscam a ti, Jesus. Cremos e oramos com fé, em nome de Jesus, para a glória de Deus, e todos que recebem coragem para fazer a diferença, digam amém. 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 Glória a Deus. Passei do horário, passei bem do horário, peço perdão à amada igreja, mas tinha que ser falado, tinha que ser tratado deste assunto, porque uma igreja corajosa, ela avança. Uma igreja corajosa, ela faz a diferença. E vocês já fazem a diferença nesta cidade. Eu não sei de muitas coisas que acontecem aqui em particular,
Eu fiquei sabendo de uma situação que aconteceu há 3 meses, mais ou menos, 3 meses atrás, talvez 2, que foi a respeito do aluguel deste imóvel. Vocês acham, sinceramente, o pastor Emílio me contou isso só na quarta-feira, quando eu fui traçar com ele o andamento do culto. Mas ele não sabia o que eu ia pregar, e eu não sabia nada, como estava a igreja, não me falou de luzinhas, não me falou de fumaça, não me falou de nada. E vocês acham que alguém que foi levantado nesta cidade para pregar a genuína graça de Deus, teria algum rei, algum dono de imóvel que não acataria aquilo que era a vontade deste povo? Este povo tem a vontade de ficar aqui por algum tempo. Eu falei que o pastor Emílio e a pastora Daniela tem coragem de transformar. Quando eu entrei aqui pela primeira vez, essas cortinas eram azuis. Não eram isso? Eu perguntava, onde que estão essas janelas? Não, aqui não tem janela, não. Aqui é parede. Eu falei, parede, né? Passou-se um ano, tinha uma sala de crianças. Passou-se um ano, tinha ar-condicionado. Isso é a graça de Deus, meus irmãos. Isso é ter coragem. E vocês fazem parte desta coragem na vida deles. Vocês alimentam esta casa, vocês alimentam esta obra com os vossos dízimos, com as vossas ofertas, com os vossos, quantas vezes, mão de obra que vocês conhecem, que vocês têm conhecimento para ajudar na obra de Deus. Então, sejam corajosos. Não desistam dessa igreja. Eu não vou desistir dessa igreja. Vocês podem não querer me ver aqui o ano que vem. Dou-lhe uma razão. Aquele pastor fala muito. Aquele bispo é demorado. Estou com fome. Eu também, irmão. Eu nem tomei café hoje, irmão. Podia, mas assim, foi bem leve. Né? Não estou em jejum, não. Não estou em jejum. Né? Então, que você possa ter coragem, que você possa assumir a tua fé, fazer a diferença nesta cidade, na cidade que você veio, porque é isso que Deus quer da tua vida. Amém.